Fala galera, boa noite, tudo bem? Então, em primeiro lugar, para a gente poder começar, eu peço sinceramente que não levem nada aqui a sério, não esperem profissionalismo, uma edição foda, um conteúdo de primeiro mundo, não. Isso aqui é só algo que eu tô fazendo, que eu sempre gostei de fazer, idealizar as coisas, pôr no papel e pôr em prática. Eu só idealizei a vida inteira. Então, eu botei no papel nas últimas semanas e estou botando em prática hoje. Esse é um projeto piloto, tá? Se der certo, deu. Se não der, não deu. E se eu achar que dá um segundo episódio, eu vou fazer. Coisas que meu pai me ensinou antes de partir. Para quem não sabe, eu perdi meu pai em 2021, no pico da pandemia. Infelizmente, dia 21 de março, um dia antes do meu aniversário. Ele me ensinou bastante coisa e talvez, para mim, por mais simples que ela pareça, tenha sido a mais importante porque que eu lembro assim foi a que mais fez a diferença na minha vida, eu lembrando de primeiro, tá? Que foi fazer o arroz. Como você faz arroz? Por que eu digo isso? Em 2014 fui morar em Bagé com dois amigos. Eu tinha vindo do intervalo do trabalho e eu vou fazer almoço. Eu pensei, puta merda, eu não sei fazer arroz, cara. Eu não sei fazer arroz. Em 2014 eu tinha 21 anos. 21 anos sem fazer arroz? Puta merda. Beleza. Minha primeira saída foi o quê? Eu vou ligar pro meu pai. Meu pai sempre cozinhou, sempre gostou de cozinhar. Inclusive, deixo aqui o desafio, ó. Pra quem já fez um feijão melhor do que ele. O velho começava a escolher feijão, escolher o feijão no sábado. Escolhia o feijão, separava o feijão. Lavava o feijão, deixava de molho o feijão até domingo. Temperava o feijão. Então, sabe quando a gente comeu esse feijão? Só na segunda-feira. É o melhor feijão que eu já comi na vida. Minha irmã tentou fazer igual, tenta fazer igual. Tá perto? Tá, mas igual do pai não vai ficar. Mas voltando ao assunto principal, eu não sabia fazer arroz. Simplesmente cheguei e liguei pra ele. Pai, me ensina a fazer arroz. Aí ele me disse assim, ó, tu não sabe fazer um arroz, Matheus? Eu pensei, puta merda, eu não sei fazer um arroz. Um arroz. Então hoje aqui eu vou mostrar pra vocês o que significou pra mim aquele arroz. Foi talvez um dos melhores aprendizados da minha vida. Porque por telefone meu pai, em questão de 5 minutos, me ensinou como fazer um arroz. E eu fiz, ficou exatamente como eu esperava que ficasse. É algo simples sim. Eu vou jogando palavras aqui enquanto a gente vai fazendo, tá? Mas por ser o primeiro vídeo que estou fazendo, eu quis trazer esse ensinamento que ele me passou, que é muito simples. Hoje na internet tu olha e tu faz. Só que uma coisa, eu não gosto de cebola nem alho no arroz. Arroz é o simplesinho, tá? A gente vai fazendo então, eu vou mostrando como ele me ensinou e como talvez eu não vá ter uma memória tão afetiva de algo que eu aprendi na vida quanto isso. Bom, se a gente pensar, arroz não tem mistério. É o que eu pensava antes de tentar fazer. Porque eu nem sequer tentei. Eu peguei a panela e pensei, eu não sei quanto botar de azeite, se eu boto azeite antes, se eu boto azeite depois, coloco quanto de arroz, quanto de sal e fudeu. Então vou mostrar mais ou menos não, exatamente como ele falou por telefone, tá? Porque eu lembro muito bem como ele me passou o tutorial ao vivo. Fim de mesa é foda, né, cara? O básico, depende de quantas pessoas tu vai fazer o arroz, né? Como pra nós lá éramos 3, a gente botar o suficiente de azeite pra não grudar na panela o arroz, lógico, mas também pra poder fritar o quanto a gente vai fazer de arroz. Mas na verdade eu acho que de medida ele nunca me ensinou. Sempre ele falou assim, vai no olho. Isso a gente aprende muito na vida, né? Vai com o olho. Então o suficiente para não grudar o arroz, mas também não deixar aquele arroz empaçocado, né? Porque depois vem água. Então, já vi vários vídeos de faz o arroz com óleo quente já, sei lá, mas vou fazer como me ensinou e até para economizar tempo, que isso depois serve muito. O que é? Por exemplo, economizar tempo no que eu digo?
tô com pressa, o arroz tem que ser rápido, não tem muito o que fazer. Coloco o azeite, já larga o arroz por cima também. Isso meu pai fazia muito, sabe como? Eu vou fazer uma medida aqui, tá? Isso aqui dá pra 2 pessoas. Meu pai fazia muito isso, ele ia no mercado todas as manhãs, tá? Só que ele sabia exatamente o dia que tinha hortifruti num lugar, carne barata no outro, sei lá, frutas no outro. Então ele já sabia. Então cada dia ele ia no mercado, mas todos os dias ele ia no mínimo em 3 mercados para conferir os preços. Ele fazia isso incrível, mão de vaca, talvez. Tinha que sobrar pra cervejinha no final de semana, né? O velho era safo. Mas aí ele sabia tudo. Ah, hoje é dia de tal coisa no Rig. Ah, tal dia de coisa de 300. Ah, o Mineral era longe, tem que ver se vale a pena ir lá. Ah, no Big, tempo era do Big. Ah, o Big tal coisa tá barato hoje, tá valendo a pena. E ele ia. Eu botei uma medida de arroz, tá? Eu prefiro que falte sal do que sobre sal. Porque ficar salgado demais também ninguém merece. Então, como eu sempre fiz, isso aqui era o suficiente para aquela medida, para aquela medida de arroz que eu fiz. Eu já pré-aqueci uma água, vou dar uma aquecida a mais aqui. Então ele sabia exatamente o que era de cada mercado naquele dia. Ele economizava tempo. E antes de sair de casa, ele fazia isso. Ele botava o azeite na panela, botava o arroz, botava o sal e deixava. E aquecia a água. A hora que ele chegasse, talvez 1 hora depois, ele só dava aquela calibrada na água, que já tinha sido fervida, né? E começava o arroz. Isso economiza um tempo, meu Deus do céu. E aí depois eu fui ver que tinha vídeo ensinando como fazer arroz. Ah, aquece o azeite antes, aí depois coloca o arroz, aí depois isso aqui. Aí tu frita o alho, a cebola. Mas enfim. Vou tentar filmar pra vocês aqui. Eu falei, não levei muito a sério o primeiro vídeo, né? Acabei de descobrir que eu não estava filmando. Então, deixa eu só falar, resumir o que eu tinha dito. Azeite, coloquei arroz em cima, coloquei sal, fritei. Bora, larguei água. A água pra mim é igual o sal. Prefiro que falte do que sobre. Ficou muito salgado, faltou sal, coloca depois. Ficou muito salgado, porra, fudeu, tu estragou o teu prato. Água, tu viu que faltou água, coloca um pouquinho mais, azar. E outra coisa, um truque que eu aprendi, tá? Isso não foi com gorô. Eu deixo fervendo o arroz ali, em fogo alto mesmo, dependendo da boca, lógico, né? Com uma panela pequenininha ali, uma xícara de arroz, que dá para 2 pessoas, eu deixo em fogo alto na boca pequena e deixo. Assim que vai secando, e ele começa a secar e tu vê que tá saindo as bolhas, aparecendo o arroz já, eu tampo ele. Não baixo fogo nem nada, só tampo total, não é nem meio tampado. Depois ali só vou controlando, secando, esperando ele ficar prontinho. Mas o porquê de fazer esses vídeos? Cara, eu sempre gostei de fazer vídeo. Sempre gostei de idealizar as coisas. Sempre gostei de... Modéstia à parte, sempre fui criativo. Nunca tinha coragem de fazer isso. Meus amigos sempre foram mais corajosos que eu nessa questão. Então a gente fazia muito vídeo quando menor. Quem conhece o JCast Júnior ali... JCast Júnior não, JCast Júnior éramos nós que a gente chamava assim. Quem conhece o JCast, nós fazíamos JCast Júnior. A gente fazia tudo que o JCast fazia. A gente descia a Santinha do Planalto. 4 guris dentro de um carrinho de supermercado. Pra você ter noção. Como é que a gente parava? Quando encontrava meio fio. Só aí. Uma vez a gente pegou uma calça e um moletom e enchemos de roupa, tudo que fosse dentro, para fingir que era uma pessoa, e a gente colocou em cima de uma cadeira de rodas simplesmente e largamos na descida do alto. Fingindo que era um amigo nosso que perdeu o controle da cadeira de rodas. Saímos nós 3 correndo atrás, dizendo: segura o Tommy. Nessa hora vinha o ônibus. E quem estava dentro do ônibus? Meu pai.
Me fudi. Só sei que eu ouvi em casa pra caralho. Mas todo mundo no ônibus olhando você, sendo aquela fiasqueira, mas que bobagem é essa? Todo mundo assustado. Cara, então a gente sempre gostou dessa história de criar as coisas, de fazer bobagem. Tem um vídeo meu no YouTube com um amigo e o meu irmão, no momento o Amy Winehouse que tinha no Pânico na TV, a gente fez uma imitação. Meu Deus, cara, tem muita história. A gente teve banda já, deve ter vídeo de banda também no YouTube. Então era algo que sempre gostei, nunca tive coragem. Então hoje, faz uma semana que eu estou idealizando isso, escrevi no celular ali, nunca tinha nem escrito o que eu queria fazer, fiz e hoje estou botando em prática. E minha ideia foi essa, ensinamentos que meu pai deixou para mim antes de partir. Por que o arroz? A bobageira? Cara, para mim foi uma das coisas mais importantes que ele me ensinou, porque foi num momento de desespero meu, eu não sabia fazer um arroz, precisava para comer. Para mim significou muito, porque meu pai foi uma inspiração para mim sempre, no sentido de que era uma pessoa que para mim sabia de tudo. Meu pai cozinhava, era uma loucura, como eu já disse, o feijão que meu pai fazia era o melhor feijão que já comi na vida, não tem igual, não vai ter igual. Então, para mim foi algo que me marcou, que eu liguei pra ele na hora, assim, morando longe. Cara, como é que eu faço arroz, cara? E ele só me ensinou, passou passo a passo direitinho ali, a gente conseguiu fazer. Então, pra mim é algo muito especial. Talvez se eu fizer um outro vídeo eu vou fazer sobre feijão, com certeza não. Acho que não, nunca tentei fazer feijão, não sei fazer feijão. Também não sou um expert em cozinha, gosto de cozinhar, sei pouca coisa, quase nada. Mas o arroz que meu pai me ensinou tem um significado enorme pra mim, enorme. Então é por isso que eu quis trazer isso para o meu primeiro vídeo aqui, só pra mostrar pra vocês, tá? Ele tá assim, eu fecho a panela, mas só fecho mesmo. Talvez dê uma baixadinha no fogo, não é meia fechada não. Aí eu vou controlando, ver se vai ficar muito seco, vou provando o arroz, lógico, né? Vai ficar muito seco ou não, e aí já era. Então, como eu disse, né, cara? Sempre gostei de fazer vídeo, sempre gostei disso aí, dessa função de escrever história, de imaginar. Cara, todo mundo, quando era gente mais novo, eu falo guri mais novo porque o guri tem umas ideias meio loucas, alucinado, entendeu? Aí queria fazer filme, aí queria ser músico, ter uma banda, essas coisas. Então a gente vai pensando nessas coisas. E eu sempre quis. Eu adoro essas conversas informais, entendeu? Conversa de bar, assim. Eu adoro me reunir com meus amigos, fazer um churrasco, porque o cara joga conversa pra caralho. E o cara sempre fala dos mesmos assuntos. O cara sempre volta pra algo que passou. Entendeu? É difícil conversar algo sobre a atualidade, algo sobre o que vai acontecer, mas sempre. A maioria das conversas é sobre o que passou. E eu acho importante a gente ter isso na nossa memória, entendeu? Porque eu não sei vocês, mas pra mim hoje em dia a gente tem eu sou muito saudosista, tá? Eu sou muito também, eu gosto de relembrar as coisas. Eu gosto, eu adoro. Adoro ver o mesmo filme porque me lembra tal coisa. Eu adoro ouvir tal música porque me lembra tal coisa, eu adoro. Então eu sou muito nostálgico também. Eu gosto de relembrar as coisas, tanto que agora eu tive essa ideia de fazer isso para relembrar o arroz que meu pai me ensinou em 2014. Não vou dizer quantos anos atrás, porque minha matemática não é forte. Para quem estudou no Flores da Cunha é isso que a gente tem. Beleza, vamos aceitar. O importante é que a gente completou o ensino médio. Uma das coisas que eu mais aprendi, que mais me marcou, que eu aprendi com ele. Lógico, outra coisa, Raul Seixas. Meu pai era fã de Raul Seixas. É uma loucura do que ele era fã de Raul Seixas. Foi outra coisa que eu herdei muito dele. Raul Seixas eu sou muito fã. Tanto que quando a gente tinha um computador ali, eu falei, pai, posso gravar o CD pra ti, qual tu quer? Aí ele pediu do ABBA e do Raul Seixas. E tocava direto, CDzinho pirata ali, escrito Raul Seixas, as melhores. Pá, no Cierinha. Entendeu? Então, cara, tem coisas que nos marcam e a gente não tem que ter vergonha de relembrar as coisas. Não tem que ter vergonha, cara. Foi ruim, foi mal, eu fui ruim nisso, fiz mal naquilo. Cara, foda-se, passou. Tá na tua vida, tá em ti.
Isso moldou teu caráter. É isso que moldou as virtudes que tu tem. Teus defeitos. Seus defeitos também, cara. É isso aí, vamos lá. Vida que segue, bola pra frente. E eu me pego muitas vezes a gente se acusando das coisas, ou remoendo o que passou, ou arrependido do que fez, do que não fez. Cara, a vida é uma só. Lógico, né, cara? Com responsabilidade, né? Por favor. Mas tô fugindo do foco, eu acho, tá? Mas é isso. Agora eu vou finalizar o arrozinho aqui. Vou mostrar pra vocês enquanto ele seca. Depois eu vou servir ali pra vocês verem como tá supimpa. O pai falava às vezes assim: mas será o pé do Benedito? Nunca entendi isso. Mas que dá lá a madeira? Também nunca entendi isso. Entendeu? Mas meu pai tinha muito defeito. Ixi. Tinha muitas virtudes também. Muitas. Hoje em dia eu talvez não saiba. Se eu parar pra pensar, eu descubro mais virtudes que defeitos. Mas ele tinha muitos defeitos. Mas talvez outro vídeo a gente converse mais sobre isso. Se vocês gostarem, a gente vai desenvolvendo. Mas tá quase pronto. Vou mostrar como tá ficando, tá? Ó. Tá ficando soltinho, gurizada. Deixa eu ver aqui. Não, queimar também, né, cara? Só esperar secar e tá pronto. Mas essa... Não sei se alguém faz aí, mas... Botar... alho no arroz, cebola... Pra mim não merece. Nunca comi, na verdade, né? Mas eu acho desnecessário. Eu acho Cara, arroz é arroz. Simplesinho, tranquilo, branquinho ali. Bem fritinho antes. Importante isso, bem fritinho antes. E depois sequinho. Tem gente que é fã do pedreiro, né? Aí faz aquele Unidos Venceremos. Dá pra levantar uma parede. Acontece. É que eu falo de risoto, tá? Vou levantar uma polêmica aqui. Risoto pra mim é o arroz empaçocado. Falei. Eu tinha uma tia que fazia um risoto, segundo as pessoas, muito bom. Eu só disse segundo as pessoas porque eu nunca comi. Porque eu sempre tive preconceito com risoto. Sempre tive preconceito. Mas que todo mundo me disse que era o melhor risoto que já comeram. Pra mim, risoto é um arroz empaçocado. É um arroz mal feito e pronto. Nada mais. Mas tá. Tá. Tô finalizando. Aquele truquezinho, né? Só pra dar uma secada. Então acho que era isso, cara. Agora quando terminar eu vou servir ele aí. A gente vê como é que ficou. Mas é só experimento esse vídeo, não esqueça. É um projetinho piloto. Um projetinho piloto pra ver. Porque ideia eu tenho pra caralho. Se tudo der certo, vou tirando a ideia da cabeça, vou olhando pro papel, vou idealizando, melhorando. Tá? Agora eu mostro como é que vai ficar esse servidinho ali. Chegou a hora da verdade, né? É ou não é? É ou não é? Não gruda. É ou não é? É, gurizada. Ensinei pra vocês o melhor arroz. Como fazer simples, sem frescura, sem alho, sem cebola, sem
fritar o azeite antes. Isso aí, cara. Entendeu? É por isso que pra mim é uma das coisas mais importantes da minha vida. Arrozinho simples. Tá? Muito obrigado por isso. Desculpa qualquer coisa. Se gostarem, pode, ou tiverem alguma dica pra qualquer coisa, tamo junto. Valeu. Foda é uma coisa. Esqueci de fazer algo pra comer junto com arroz. Aí fudeu também. Valeu!